Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina, minha mãe. Para minha alma, me abençoa, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Divina vontade, reina, reina na nossa vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Toda honra, toda glória, todo louvor a Ti, ó Santa Divina Vontade. Vem, Jesus, nesta meditação, nessa leitura que eu estou fazendo agora. Continuando, parte 3 de Maria nos escritos de Luísa Picarreta. A encarnação da palavra. A colaboração de Maria com a Santíssima Trindade. Minha querida filha, se a concepção de minha Mãe Celestial foi prodigiosa e foi concebida no mar que saiu das 3 pessoas divinas, a minha conceição não foi no mar que saiu de nós, mas no grande mar que em nós residiu. Nossa própria divindade, que desceu ao ventre virginal desta Virgem e eu fui concebido. É verdade que se diz que o Verbo se encarnou, mas meu Pai Celestial e Espírito Santo eram inseparáveis de mim. É verdade que eu tinha parte de agente, mas eles tinham concorrência. Imagine 2 refletores, um dos quais reflete a mesma imagem do outro. Os sujeitos são 3. O do meio assume a parte trabalhadora, sofredor e suplicante. Os outros 2 estão com ele, assistem e são espectadores. Portanto, posso dizer que nos 2 refletores, um era a Santíssima Trindade e o outro minha querida mãe. Ela, no breve curso da sua vida, vivendo sempre na minha vontade, ela preparou para mim seu seio virginal, no seu seio virginal, o pequeno terreno divino, para que eu, Verbo eterno, devia revestir-me de carne humana, porque nunca teria descido ao terreno humano. E refletindo a Trindade nela, fui concebido. Por isso, enquanto essa mesma Trindade permaneceu no céu, fui concebido no seio desta nobre rainha. Todas as outras coisas, por maiores que sejam, nobres, sublimes, prodigiosas, até a própria conceição da Rainha Virgem, são todas deixadas para trás. Não há nada comparável, nem amor, nem grandeza, nem poder à minha encarnação. Comparado à minha encarnação. Não se trata aqui de formar uma vida, mas de encerrar a vida que dá vida a todos. Não de me estender, mas de me restringir para poder encarnar, materializar todo o poder infinito. Não de receber, mas de dar. Quem tudo criou para se trancar em uma pequena humanidade criada. São apenas obras de um Deus que ama a loucura, que quer a todo custo ligar a criatura ao seu amor para fazê-la amá-lo. Mas isso ainda não é nada. Você sabe onde todo o meu amor, todo o meu poder e sabedoria brilharam? Apenas o poder divino formou uma minúscula humanidade, tão pequena que poderia ser comparada ao tamanho de uma avelã, mas com todos os seus membros fornecidos e treinados, e o Verbo foi concebido nela. A imensidão da minha vontade, contendo em si todas as criaturas do passado, presente e futuro, concebeu nela a vida de todas as criaturas e, ao mesmo tempo que a minha crescia, assim cresciam em mim. Por esta razão, enquanto aparentemente eu parecia estar sozinho, visto com o microscópio da minha vontade, todas as criaturas também eram vistas concebidas comigo. Foi como quando você vê águas cristalinas que parecem límpidas, mas olhando ao microscópio, quantos micróbios você consegue ver, você não consegue ver? Minha encarnação foi tal e tão grande que a grande roda da eternidade foi tocada e estática ao ver os inúmeros excessos do meu amor e todas as maravilhas reunidas em uma. Toda a massa do universo comoveu-se ao ver que aquele que dá a vida e tudo se fechava, se tornava anão,
Se sobrecarregava e fechava tudo para fazer o quê? Para assumir a vida de todos e fazer renascer a todos. Volume 15/16/12 de 1922. Aleluia, meu Deus do céu, que lindo! Maria, rainha de todas, se humilhou mais do que ninguém, por causa do conhecimento que ela tinha de Deus e de si mesma. De minha mãe, rainha de todas, disse que ela era a mais humilde de todas, porque tinha que ser superior a todas. Mas para ser mais humilde do que tudo, ela tinha que descer ao mais baixo, abaixo de tudo. E minha mãezinha, com o conhecimento que tinha do seu Deus e do Criador, e quem era ela, criatura, desceu tão baixo que, como ela se humilhou, nós a exaltamos, mas tanto que não há ninguém como ela. Volume 15/22/2 de 1923. As dores de Maria fizeram de sua rainha, porque foram encorajados pelo Fiat divino. Eu estava pensando nas dores de minha Mãe Celestial e meu bom Jesus, movendo-se em meu coração, me disse: minha filha, o primeiro rei das dores fui eu. Sendo eu homem e Deus, tive que reunir tudo em mim por dentro, para ter a primazia sobre tudo, até sobre as próprias dores. As de minha mãe não eram senão um reflexo das minhas, que refletindo sobre ela, comunicavam todas as minhas dores a ela, que transpassando-a, enchiam-na de tanta amargura e dor que ela sentia vontade de morrer a cada reflexo das minhas dores. Mas o amor a sustentou e deu sua vida de volta. Por isso, não só pela honra, mas com direito à justiça, foi a primeira rainha no imenso mar de suas dores. Enquanto isso, parecia-me que vi minha mamãe na frente de Jesus e tudo o que Jesus tinha, as dores, as feridas daquele divino coração, se refletiram no coração da rainha dolorosa. E como eles refletiram, tantas espadas se formaram no coração da mãe trespassada. Essas espadas foram seladas por um fiat de luz, da qual ela estava cercada, no meio de tantos fiates, de uma luz muito brilhante, que lhe deu tanta glória que não há palavras para dizê-lo. E Jesus passou a dizer: não foram as dores que fizeram minha mãe rainha e fizeram-a com tanta glória. Foi o meu onipotente fiat que teceu cada um dos seus atos e dores, e foi a vida de cada um deles. Então meu fiat foi o primeiro ato que compôs a espada, dando-lhe a intensidade de dor que desejava. Meu fiat poderia colocar naquele coração trespassado todas as dores que desejasse, acrescentando feridas e feridas, tristezas sobre tristezas, sem a sombra da menor resistência. Pelo contrário, ela ficou honrada porque meu fiat ganhou vida mesmo a cada batida do seu coração. E meu fiat deu a ela toda a glória e faz dela uma verdadeira e legítima rainha. Agora, em que almas podem ser disparados os lampejos da minha dor e da minha própria vida? Naqueles que tiveram meu fiat como vida. Este fiat formará neles meus reflexos, e serei generoso em compartilhar o que minha vontade realiza em mim. É por isso que espero pelas almas na minha vontade, para lhes dar o verdadeiro domínio e a glória completa de cada ato e dor que possam sofrer. Fora da minha vontade, agindo e sofrendo, não os reconheço. Ele pode dizer: não tenho nada para lhe dar. Qual é a vontade que o encorajou a fazer ou sofrer isso? Bem, deixe aquele te pagar. Muitas vezes fazer o bem e sofrer sem que a minha vontade tenha a ver com isso pode ser uma escravidão miserável que se transforma em paixões, enquanto só a minha vontade dá o verdadeiro domínio, as verdadeiras virtudes, a verdadeira glória, que converte o humano em divino, para lhe dar verdadeiro domínio e glória total por cada ato e dor que você possa sofrer. Fora da minha vontade, agindo e sofrendo, eu não os reconheço. Ele pode até dizer: não tenho nada para lhe dar. Está repetindo. Tá. Para ser mãe
do homem Deus, Maria recebeu a fertilidade virginal do Pai. É o que eu fiz na obra da redenção. Para elevar uma criatura para que pudesse conceber um homem em Deus, tive que reunir nela todos os bens possíveis e imagináveis. Tive que elevá-la tanto que coloquei nela o germe da mesma fertilidade paterna. E como meu Pai Celeste, ela me gerou uma virgem em seu ventre com o germe virginal de sua fertilidade eterna, sem obra de mulher. E nesse mesmo germe procedeu o Espírito Santo. Assim, minha Mãe Celestial, com aquele germe eterno, totalmente virginal de fertilidade paterna, me concebeu em seu ventre, virgem, sem a obra do homem. A Santíssima Trindade teve que dar de si a esta Virgem Divina para me conceber, o Filho de Deus. Minha Santa Mãe nunca poderia ter me concebido, pois ela não tinha sementes. Agora, sendo ela da raça humana, este germe de fertilidade eterna deu-lhe o poder de concebê-lo como homem, mas como germe da era divina. Como germe era divino, ao mesmo tempo, ela me concebeu sendo Deus. Assim como no ato de gerar o Pai, o Espírito Santo procede ao mesmo tempo assim. Ao mesmo tempo que fui gerado no ventre de minha mãe, procedeu-se a geração de almas, para que tudo o que desde a eternidade acontecesse à Santíssima Trindade no céu se repete no seio da minha querida mãe. O trabalho foi muito grande e incalculável para uma mente criada. Tive que reunir todos os bens, além de mim, para que todos encontrassem o que desejavam. Por isso, visto que a obra da redenção deve ser tão grande que abarque todas as gerações, durante tantos séculos, quis as orações, os suspiros, as lágrimas, as penitências de tantos patriarcas e profetas e de todo o povo do Antigo Testamento. E isso era para prepará-los para receber um bem tão grande, para me fazer reunir nesta criatura celestial todos os bens que todos iriam desfrutar. Agora, o que foi que fez essas pessoas orar, suspirar e etc? A promessa do futuro Messias. Essa promessa foi como o germe de tantas súplicas e lágrimas. Se essa promessa não tivesse sido feita, ninguém teria se importado. Ninguém teria esperado a salvação. E agora, minha filha, chegamos ao meu testamento. Você acha que é uma santidade como as outras santidades? Pode ser um bem ou uma graça, mais ou menos, como as outras que tenho concedido há tantos séculos aos outros santos e a toda a igreja. Aqui se trata de uma nova era, de um bem que deve servir a todas as gerações, mas é preciso que tudo de bom seja reunido primeiro em uma só criatura, como eu fiz na redenção, reunindo tudo em minha mãe. E veja como as coisas são do mesmo jeito. Esta minha vontade é a mesma que agiu na redenção e que quis fazer uso de uma virgem. Que maravilhas e maravilhas da graça ela não fez nela? Ela é grande, contém todos os bens e é magnânima em tudo o que faz. E se trata de fazer algo pelo bem de toda a humanidade, põe em jogo todos os seus bens. Agora, a minha vontade quer aproveitar outra virgem para nela colocar sua sede e começar a fazer saber que esta vontade se fez tão bem na terra como no céu. Se faz tão bem na terra como no céu. Volume 15, 14 de 4 de 1923. A virgindade perfeita de Maria, através dela o Redentor veio e se deu a conhecer. Querida filha de minha vontade suprema, é meu costume fazer minhas maiores obras em almas virgens e desconhecidas. E não apenas virgens da natureza, mas virgens dos afetos, do coração, dos pensamentos, porque a verdadeira virgindade é a sombra divina. E só na minha sombra posso impregnar minhas maiores obras. Também naqueles tempos em que vim redimir, havia pontífices, autoridades, mas não fui a eles, porque a minha sombra não estava lá. Por isso escolhi uma virgem desconhecida de todos, mas bem conhecida por mim. E se a verdadeira virgindade é a minha sombra, escolhê-la desconhecida foi devido ao meu ciúme divino, que querendo-a apenas para mim, a manteve desconhecida de todos. Mas apesar de esta Virgem Celeste ser desconhecida, dei-me a conhecer
abrindo caminho para tornar a redenção conhecida por todos. Agora, sendo as pessoas que vocês chamam de pessoas conhecidas, o zelo divino não pode manter sua vigilância à sombra. Oh, como é difícil encontrá-la! E também eu escolho quem eu quero. Está estabelecido que 2 virgens virão em auxílio da humanidade. Uma para fazer o homem salvar a si mesmo, a outra para fazer minha vontade reinar na terra, para dar ao homem sua felicidade terrena, para unir as 2 vontades, o divino e o humano, a divina e a humana, formando uma, para que o propósito para o qual o homem foi criado tenha seu pleno cumprimento. Serei encarregado de abrir caminho para dar a conhecer o que eu quero. O que me interessa é ter a primeira criatura em quem depositar esta minha vontade e que nela tenha vida, tanto na terra como no céu. O resto virá por si só. Volume 15, 20 de 4 de 1923. Jesus e Maria adquiriram, em suas privações, todos os bens para poder dá-los a todos. Ah, minha filha, para tomar posse plena da minha vontade, você tem que reunir em você todos os humores de todas as criaturas. E quando você passa por um humor, assim você adquire seu domínio. Isso aconteceu em minha mãe e na minha própria humanidade. Quantas dores, quantos estados de espírito houve em nós? Minha querida mãe tantas vezes permaneceu no estado de pura fé, e minha laboriosa humanidade era como se esmagada sob o enorme peso de todos os pecados e as dores de todas as criaturas. Mas enquanto eu sofria, fiquei com o domínio de todos os bens opostos aos pecados e dores das criaturas. E minha mãe permaneceu como rainha da fé, esperança e amor dominadora da luz, para poder dar a fé, esperança, amor e luz para todos. Para dar necessidade de possuir e possuir, é necessário recolher em si essas dores, e com resignação e amor, para transformar tristezas em bens, trevas em luz, frieza em fogo. Minha vontade é plenitude, e quem nela viver deve entrar com o domínio de todos os bens possíveis e imagináveis, tanto quanto possível a uma criatura. Quantos bens posso dar a todos, e quantos pode me dar minha inseparável mamãe, por ter tudo sofrido? E se não dermos mais, é porque não há quem os receba. E enquanto estávamos na terra, nossa morada foi na plenitude da vontade divina. Quantos bens posso dar a todos, e quantos pode dar minha inseparável mamãe, por tudo ter sofrido? Volume 15, 23 de 5 de 1923. Maria, única criatura na qual estão todos os bens da redenção, sempre foi guardada. Minha filha, quanto maior o trabalho que quero fazer, mais necessário é que a criatura que eu escolha seja única e singular. A obra da redenção foi a maior, e escolhi para ela uma só criatura, dotando-a de todos os dons, nunca concedidos a ninguém, para que ela possuísse tanta graça que pudesse tornar-se mãe, e que eu pudesse depositar nela todos os bens da redenção, e para proteger meus próprios dons, desde o momento em que ela foi concebida até que me concebeu, eu a eclipsei na luz da Santíssima Trindade, que a protegia e tinha o cuidado de orientá-la em tudo. Quando mais tarde fui concebido no seu ventre virginal, sendo eu a verdadeira cabeça e o primeiro de todos os sacerdotes, assumi o cuidado de guardá-la e dirigi-la em tudo, até no movimento dos seus batimentos cardíacos. E quando morri, confiei-a a outro padre, era São João, alma tão privilegiada que continha todas as graças, únicas na mente divina, única na história. Não quis deixá-la até o último suspiro sem a ajuda de um representante meu. Eu fiz isso com outras almas? Não, por não ter tantos bens, dons e graças, mas não foi necessário tanto cuidado e assistência. Volume 15, 11 de 7 de 1923. Todos os bens são depositados em Maria, e a mesma vida divina para ser dada a todos. Minha filha, assim fiz na encarnação. Primeiro coloquei na minha mãe todos os bens que me convinham para poder descer do céu à terra. Depois encarnei, e eu fiz nela o depósito da minha própria vida. Esse depósito veio de minha mãe, como uma vida para todos.
Então será de mim, minha vontade. Dias volume 16, dia 27/7/1923. Maria restabeleceu todas as relações com a vontade de Deus. Seu cumprimento vem de Maria. Agora você deve saber que uma simples criatura quebrou a relação entre a vontade divina e a criatura. Essa ruptura destruiu os planos que o divino teve na criação do homem. Pois bem, a outra criatura simples, embora dotada de tantas graças e privilégios como a Virgem, rainha de todos, mas sempre criatura pura, foi dada a tarefa de religar, de lançar os alicerces, de restabelecer relações com a vontade de seu Criador, de reparar a primeira ruptura daquela primeira criatura, a mulher Eva, que foi a primeira e a mulher foi a segunda. Foi precisamente ela quem, ligando o seu amor ao nosso, nos devolveu a honra, o decoro, a soberania e os direitos sobre a criação. Não foi por uma única criatura que o mal começou e a semente da ruína foi formada para todas as gerações? Assim, somente por meio dessa criatura celestial o bem começou. Colocando-se em relação com a vontade de seu Criador, ela formou a semente daquele Fiat eterno que deveria ser a salvação, a santidade, o bem-estar de todos. Bem, à medida que esta criatura celestial crescia, assim a semente daquele eterno Fiat crescia nela, tornando-se uma árvore. E a palavra eterna se sentia irresistivelmente atraída a descansar na sombra de sua vontade eterna e foi concebida, formando sua humanidade naquele útero virginal, no qual sua vontade suprema reinava como rei dominante. Então você vê como todos os bens descendem de minha vontade suprema e todos os males aparecem quando a criatura escapa da vontade divina? Portanto, se eu não tivesse encontrado uma criatura que tivesse a minha vontade como vida e que se colocasse em relação comigo, com aqueles elos de criação que me são queridos, não teria desejado ou poderia descer do céu e assumir a carne humana para salvar os homens. Ele não poderia, ter descido para assumir a carne humana se não tivesse essa pessoa, essa criatura, e se colocasse em relação com ele. Então minha mãe foi o começo, a origem, o germe do Fiat Voluntas Tua, tanto na terra como no céu, porque uma criatura o destruiu e era justo que outra criatura o reconstruísse. Se eu não tivesse encontrado uma criatura que tivesse a minha vontade como vida, aí ele ia repetindo de novo. Agora minha filha, se minha sabedoria eterna providenciou para que uma criatura celestial, a mais sagrada de todas, preparasse a semente da minha sagrada vontade, na qual formei o plano do ressurgimento do homem em minha suprema vontade, através de outra criatura, fazendo-a entrar nas moradas eternas da minha vontade e ligando a sua vontade à minha, unindo-a com todos os meus atos, faço ressurgir o seu interior no sol eterno da minha vontade e abro este plano às gerações, para que quem quiser pode entrar para se colocar em relação com a vontade de seu Criador. E se até agora gozaram dos bens da redenção, agora virão provar os frutos do Fiat Voluntas Tua, assim na terra como no céu. Essa felicidade perdida, essa dignidade e nobreza, essa paz toda celestial que o homem e a terra não poderiam dar-lhe maior graça, porque ao colocá-lo de novo em relação à minha vontade, devolvo todos os bens com que o dotei ao criá-lo. Volume 16, 13/8/1923. Maria é como o sol, sendo a origem de todos os bens. Ela é o milagre dos milagres. E aí também, o exemplo da minha mãe, aí está também o exemplo de minha mãe, a verdadeira santidade de viver a minha vontade, com todo o seu interior eclipsado no sol eterno da vontade suprema, e que, tendo que ser rainha da santidade dos santos, mãe e portadora da minha vida a todos, e portanto de todos os bens, ficou oculta para todos, trazendo bens sem se dar a conhecer, mas que o sol silencioso carregava a luz sem falar, o fogo sem barulho, o bem sem chamar a atenção. Não havia nenhum bem do qual ela não saiu. Não houve milagre que não tenha surgido dela. Vivendo na minha vontade, vivia escondida em todos e foi a origem de todos os bens.
para todos. Ela foi tão arrebatada em Deus, tão fixada e ordenada na vontade divina, que todo o seu interior nadou no mar da vontade eterna. O interior do homem precisava mais do que o exterior ser reparado, rearranjado, e tendo que fazer o que é mais, parecia deixar o mínimo, enquanto ela, a origem, era a origem do bem eterno, externo e interno. E, no entanto, aparentemente não parecia que ela fazia grandes trabalhos e barulhentos. Não, ela, mais que o sol, passou despercebida, escondida na nuvem da luz da divina vontade. Tanto que os próprios santos se deram fazendo coisas aparentemente mais barulhentas do que minha própria mãe. E ainda, quais são os maiores santos em comparação com minha mãe celestial? Eles são apenas pequeninas estrelas comparadas ao grande sol, e se elas são iluminadas, é culpa do sol. A causa é o sol da minha mãe. Mas mesmo se não fizesse coisas vistosas, não parava de parecer majestoso e belo, né? Mesmo ela não fazendo coisas vistosas, ela não parava de parecer majestosa e bela, mal voando sobre a terra, inteiramente atenta àquela volição eterna que fascinou e raptou com tanto amor a força para trazê-la do céu à terra, e que a família humana havia banido com tanta brutalidade, relegando-a ao paraíso. E ela, com seu interior perfeitamente ordenado na vontade divina, não deu tempo a tempo. Se pensava, se palpitava, se respirava, tudo o que fazia eram elos fascinantes, com os quais atraía o Verbo eterno para a terra. E, de fato, ela ganhou e realizou o maior milagre que ninguém mais poderia fazer. Tudo o que ela faz foram laços fascinantes, com os quais atraiu o Verbo eterno à terra. E, de fato, ela ganhou e realizou o maior milagre que ninguém mais poderia fazer. Tudo o que ela fez foram laços fascinantes. Tá repetindo aqui também. Volume 16, dia 20 de 8 de 1923. Repete a tradução, é engraçado, né? Não sei por que repete, mas repete, sabe? Quando traduz um livro do italiano para o português, ou até de inglês para o português, acontece isso. Maria foi preservada em sua pequenez, dando vida nela apenas à vontade divina. Minha pequena, o mal não pode entrar nos verdadeiros pequeninos. Você sabe quando o mal começa a entrar, a crescer? É quando seu próprio amor começa a entrar. Quando entra na criatura, começa a se preencher e viver consigo mesma. E o todo deixa a pequenez da criatura. E parece-me que sua pequenez se torna grande, mas é a grandeza que a faz chorar, porque Deus não está vivendo inteiramente nela. Se afasta do seu princípio, desonra a sua origem, perde a luz, a beleza, a santidade e o frescor do seu Criador. Parece-te que cresce aos teus próprios olhos e até aos olhos dos outros, mas diante de mim há como diminui. Talvez se torne grande, mas nunca será a minha filhinha favorita, que eu, movido por amor a ela, de modo que permaneça como a criei, o preencha comigo e a torne maior. Ninguém será capaz de igualá-lo. Então, o que Jesus está falando aqui? Faço questão de falar, né? Por exemplo, vou dar um exemplo bem claro mesmo assim. A pessoa, ela é tão humilde no começo, né? Deus, ela chega, se aproxima de Deus, ainda lembrando dos seus pecados. Lembra dos seus pecados, lembra das suas misérias, das suas fragilidades, né? Acontece isso. Logo no começo, que você participa, né? Você aproxima de Deus, você vai lendo tudo, vai doendo muito em você, tudo as dores dos seus pecados. E aí você vai pedindo perdão, Deus vai te consolando, vai te mostrando que te perdoa, que te ama. Aí você vai fazendo umas meditações e vai experimentando o amor de Deus, e esse amor de Deus vai tomando conta de você. Vai te enchendo, vai te enchendo, vai te enchendo. Aí você começa a transbordar. Nesse momento que você está transbordando Deus, você começa a falar para as pessoas, né? Desse amor de Deus, você começa a falar para as pessoas bastante, né? E dependendo do jeito que você fala para as pessoas, tá? Do jeito que você se expõe, né? Se você se expõe enfeitando muito você mesma ou os seus conhecimentos, você acha que é por Deus que você está fazendo isso, mas às vezes não. Às vezes você está enfeitando demais seus conhecimentos,
para poder atrair os olhares das pessoas, porque você quer levar essa palavra para as pessoas, você quer divulgar esse amor de Deus que você experimentou para as pessoas. E aí você tem que ficar esperta, porque daí você começa a crescer aos seus próprios olhos, porque você vê que as pessoas começam a elogiar você, que as pessoas ficam felizes com as coisas que você fala, que as pessoas sentem paz, você muda tudo, você começa a ver a glória das coisas que estão transbordando dos dons de Deus em você, né? E aí Deus vai permitindo, Ele deixa você brilhar, começa a deixar você brilhar, para ver, para te testar, para ver se quem é você, para te conhecer direito, né? Que é um teste. Aí você começa a enfeitar cada vez mais, vendo suas capacidades, né? Você começa a entender que é seu esse dom. Você é tão seu, você começa a perceber, é meu, isso aqui, eu que tenho esse dom, eu que tenho essa capacidade, é eu que tô fazendo isso. E aí ele vai enchendo você. Você não atribui tudo isso a Deus, você não coloca isso claramente, gente, eu não sou ninguém, é Deus quem tá falando, não sou eu, né? Você não consegue ser pequeno mais, você fica se enchendo, se inchando, né? Chegando ao ponto de você começar até mesmo a se inchar diante das pessoas que estavam, né, acima de você, né? De tanto que você se vê gloriosa, bonita, né? Tudo por transbordar Deus de você. Esse transbordamento Deus permite, né? Mas Ele fica espertíssimo olhando para você de fora e vendo o quanto, de fora e de dentro, né? O quanto que você está aproveitando dessa glória dele e assumindo para você, de uma certa forma, aos olhos dos homens, aos olhos das pessoas que estão te elogiando, que estão achando bonito, e você mantém essa glória o máximo que você pode. Você continua vestindo uma roupa, vestindo uma forma das pessoas ver você gloriosa, das pessoas ver você pura, de você ver você limpa, ver você brilhante. E você vai mantendo isso. Isso Jesus vai vendo que é você, o seu amor próprio entrou na conversa. O próprio amor da pessoa começou a entrar. Aqui ele já fala, minha pequena, o mal pode entrar nos verdadeiros pequeninos. O mal não pode entrar nos verdadeiros pequeninos. Então o mal não pode entrar nos verdadeiros pequeninos. Você sabe quando o mal começa a entrar, a crescer? É quando o seu próprio amor começa a entrar. Quando entra na criatura, começa a se preencher e a viver consigo mesma. Ela começa a culpar tanto a sua mente com ela mesma, né? Começa a olhar para sua vida, o que ela está fazendo, como está sendo, tal, relacionamento com Deus, acha bonito tudo que ela faz, ela começa, nossa, tal, esqueceu totalmente os pecados, esqueceu totalmente, a confiança que ela tem em Deus é tão grande que ela esqueceu totalmente os pecados. E ela começa, Deus me ama, me perdoa, eu estou vivendo na glória, na graça de Deus. Mas só que daí você está vivendo muito para si mesmo, tem que ficar esperto. E o todo deixa a pequenez da criatura. E o todo, que é Deus, deixa a pequenez da criatura quando ela começa a viver para si mesma. E parece que sua pequenez se torna grande, mas é a grandeza que a faz chorar porque Deus não está mais vivendo inteiramente nela. Se afasta do seu princípio, desonra a sua origem, perde a luz. Ela não lembra que é Deus que está falando nela. Ela não dá a glória a Deus de tudo que ela está fazendo, né? Entendeu? Ela não expõe as suas fragilidades, não expõe, nunca, não expõe as suas debilidades. Então, é isso que eu percebo, né? Desonra a sua origem, perde a luz, a beleza, a santidade e o frescor do seu Criador. Porque tem que dar toda a honra pro Criador, porque tudo que ele está fazendo, é ele que está fazendo, não é você não tem nada a ver com isso. Todo esse transbordamento da graça é dele, não é seu, não tem nada seu. Então, você tem que sempre que lembrar as pessoas, olha, gente, por favor, eu não sou ninguém, é Deus quem está fazendo, é Deus quem está falando, é Deus quem está agindo, é Deus quem fala, é Deus, o tempo todo, é Jesus.
Jesus quem falou para mim, Jesus quem mostrou para mim, Jesus quem revelou para mim, Jesus quem... É Jesus. Eu não sei de nada. É Jesus quem falou. Aí o pessoal acha que quando eu faço isso é errado. Não é errado. É porque realmente eu tenho que dar toda a honra para Ele. E tem que ser miserável, tem que ser nada. Eu já entendi tudo isso, Ele já me ensinou. E eu presto atenção. Presto atenção. E é uma coisa simples de fazer. Faça. Mesmo que as pessoas tenham um olhar assim sobre você e falam, nossa, ai, credo. Né? Ela vive falando que ela é ruim. Ela vive falando que ela é miserável. Ué, mas ela fala coisas tão bonitas. Mas ela fala que não é ela fala que é Deus. E aí as pessoas me ouvem e elas não sentem nenhuma simpatia por mim. Nunca. É só pela palavra mesmo que é falada. E eu percebo isso. Jesus mostra claramente isso pra mim. Não tô falando que eu sou essa criança pequena aqui, os verdadeiros pequeninos. Eu não tô falando que eu sou verdadeira pequenina. Mas que eu vigio pra tentar ser o máximo possível. Né? Então, assim, por isso que quando eu falo aqui as coisas, né? Falo a minha verdade, falo minhas misérias, falo o que eu faço de errado, o que tá acontecendo, o que Deus tá fazendo pra mim. Falo tudo mesmo para as pessoas verem. Nossa, ela é tão pecadora quanto eu. Nossa. E Deus está trabalhando nela, ela está deixando. Deixa ela, né? Eu vou fazer a mesma coisa. Né? Eu também quero crescer na fé de Deus. Nessa esperança, nessa confiança em Deus. Como ela está confiando, né? Porque ela é um nada. Ela fala o tempo todo que ela é um nada. E se você fala, a sua palavra é real. Ela se torna materializada na mente das pessoas. Quando você fala, eu não sou nada, gente, por favor, eu estou aqui fazendo pela misericórdia de Deus esse trabalho. Misericórdia, Deus tem misericórdia de mim, é Ele quem está fazendo, não sou eu, é totalmente dEle, é para a glória dEle, para a honra dEle. É Ele quem está fazendo, quem Ele está agindo. Então eu tenho que falar muito claro. Na hora que você está fazendo os seus áudios, você tem que falar claramente. Entendeu? Então, você que ouvindo esse áudio, que eu estou deixando claramente o recado para algumas pessoas que estão começando a caminhada, né? E precisam entender, né? A gente abre as portas para todos, mas só que precisa estar dentro da divina vontade. Precisa estar dentro dessa pequenez que o Senhor tanto deseja. Porque senão há contaminação e Deus te retira, como Ele mesmo disse aqui. Porque ela parece, aí Ele fala que parece-te que cresce aos teus próprios olhos e até os olhos dos outros. Ela gosta do que os outros dizem dela. As pessoas citarem ela, o nome dela, sabe? Esse sentimento cresce e a pessoa percebe isso. Tem uma vaidade, que tem um sentimento. Mas diante de mim, Jesus, como ela diminui. Talvez se torne grande, mas nunca será a minha filhinha favorita. Que eu, movido por amor a ela, de modo que permaneça como a criei, a preencha comigo e a torne maior, a maior. E ninguém será capaz de igualá-la. Mas você pode ser essa maior com Deus sem nunca mostrar, sempre você se esvaziando cada vez mais de qualquer vaidade, né? Expondo suas fraquezas para poder as pessoas nunca verem a sua face gloriosa em Deus, a sua face em Deus. Evitar o máximo possível das pessoas verem isso, não, né? E quando alguém falar seu nome, você sentir, nada a ver, eu sou terrível. Não precisa falar meu nome, não, eu não existo. E quando alguém falar meu nome, eu sinto repugnância. A Aline que falou isso, sinto repugnância. Jesus trabalhou isso claramente em mim. Eu não gosto de ouvir meu nome. Mas eu não vou falar pra pessoa, não fala meu nome. Por favor, fala Jesus. Eu não vou ficar falando isso pras pessoas. Tá? Não preciso disso. É eu que tenho que cuidar de mim. É eu que tenho que ter repugnância por isso. Não sentir glória por isso, nem um pouco. Entendeu? Jesus me ensinou tanto essas coisas que a minha missão, sempre vocês vão ver eu falando mal de mim mesma. Sempre. Porque sempre eu sou essa porcaria mesmo. Não sempre fui e vou sempre continuar sendo nada. E Deus é tudo. Eu não sou nada e Deus é tudo. Eu não sou nada, Deus é tudo. Eu não sou nada e Deus é tudo. Isso é a regra da minha vida.
Aí ele falou, é isso que eu fiz com a minha mãe celestial, entre todas as gerações. Ela é a menor, porque nunca entrará nela como a gente, mas sempre minha eterna vontade. Que não só a manteve pequena, bela, fresca, como veio de nós, mas também a fez mais ótima entre todos. Oh, que linda era ela! Pequena em si mesma, mas grande, superior a todos por nossa causa. Somente por causa de sua pequenez, ela foi elevada à altura da mãe, daquele que a criou. Portanto, como você vê, todo o bem do homem está em fazer a minha vontade, enquanto todo o mal está em fazer a dele. Por isso, para vir redimir o homem, escolhi minha mãe, porque ela era pequena, e a usei como canal para trazer todos os bens e frutos da redenção ao gênero humano. Agora, para tornar minha vontade conhecida, para abrir o céu, fazendo minha vontade descer à terra e reinar lá como reina no céu, eu tive que escolher outra garotinha entre todas as gerações, sendo a obra que mais quero fazer é reintegrar o homem ao seu início, de onde veio, abrir-lhe aquela vontade divina que ele rejeitou, abrir-lhe os braços para recebê-lo novamente no seio da minha vontade. A minha infinita sabedoria clama do nada e a mais pequena. Clama do nada a mais pequena. Era justo que ela fosse pequena, que eu colocasse uma menina à frente da redenção. Deveria colocar outra menina à frente do Fiat Voluntas Tua, tanto na terra como no céu. Entre essas duas meninas, tive que encerrar o propósito da criação do homem e realizar meus planos sobre ele. Por meio de uma, eu deveria redimir, lavar com meu sangue de suas deformidades, dar-lhe perdão. Pelo outro, tive que fazê-lo voltar ao seu início, à sua origem, à sua nobreza perdida, aos laços que a minha vontade que havia sido rompido, para admiti-la novamente ao sorriso da minha vontade eterna, de ter sua vontade beijada e a minha e a que ela vivia na outra. A vontade, as duas vontades vivendo uma na outra. Esse foi apenas o fim da criação do homem, e ao que estabeleci ninguém pode se opor. Séculos e séculos passarão, como na redenção. Tá vendo? Jesus está falando que vai passar séculos e séculos. Pós-Luísa, ó. Ainda não vai acabar o mundo tão cedo, ó. Séculos e séculos passarão, como na redenção. Também nesta, mas o homem voltará aos meus braços, pois foi criado por mim. Então vai passar séculos agora após Luísa. Esse evangelho da divina vontade vai ficar séculos e séculos sendo falado. Tá vendo? Então, eu posso fazer meu trabalho tranquilo que vai durar ainda muito tempo. E além disso, a vida da minha vontade já existia na Terra, mas não é inteiramente nova. Embora estivesse apenas de passagem, ele estava em minha mãe inseparável e querida. Se a vida de minha vontade não estivesse nela, eu, o Verbo Eterno, não teria sido capaz de descer do céu. Teria faltado o caminho para descer, a sala para entrar, a humanidade para cobrir minha divindade e o alimento para me alimentar. Eu teria perdido tudo, porque todas as outras coisas não são adequadas para mim. Ao contrário, encontrando minha vontade em minha amada mãe, encontrei meu próprio céu, minhas alegrias, minha felicidade. Em todo caso, mudei de residência, do céu para a terra. Mas fora isso, não mudei nada. O que eu tinha no céu, graças à minha vontade que ela possuía, encontrei na terra. E é por isso que com todo o meu amor desci para tomar nela a minha carne humana. Volume 16, 11/10 de 1923. Maria tornou todos os atos rejeitados da vontade divina. É por isso que o Verbo se encarnou. Isso é necessário, como foi necessário que uma filhinha nossa, como foi minha mãe, se encarregasse de receber nela todos os atos de nossa vontade rejeitados pelas outras criaturas. Fez os seus, acolheu-os com decoro, amou-os, reparou-os, correspondeu-se por eles, tanto que preencheu todos os seus limites, na medida do possível de uma criatura. Então a divindade, quando viu novamente sua vontade em sua totalidade com respeito à criação naquela garotinha, não apenas dela, mas de todas as outras, sentiu-se tão atraída que por tantos atos de sua vontade como ela fez na criação, acrescentou a maior, a mais sublime, o mais prodigioso ato, que este pequenino era aquele que devia ser elevado à única dignidade de mãe do seu próprio Criador. Jamais eu, o Verbo Eterno, teria sido capaz de descer do céu, se não tivesse reencontrado nela
toda a minha vontade, como queríamos que existisse na criatura. Qual foi, portanto, a causa que me fez vir à Terra? Minha vontade existe em uma pequena criatura. O que importa para mim é que ela seja pequena. O que me interessou é que a minha vontade esteja nela, segura nela, sem qualquer quebra por parte de sua vontade humana. Uma vez que os nossos foram salvos, todos os nossos direitos foram restaurados para nós, a criatura foi colocada em ordem em relação ao seu Criador e o Criador foi colocado em ordem em relação à criatura. O fim da criação foi alcançado. Por isso, nos pusermos a trabalhar para que o Verbo se faça carne, primeiro para redimir o homem e depois para que a nossa vontade seja feita assim na terra como no céu. Ah, sim, foi a minha mãe, fazendo para si toda a nossa vontade, que nos tinha deixado pelo bem da criação. Feriu a divindade com flechas divinas e de tal forma, como um poderoso imã, atraiu para o seu ventre o Verbo, ferida pelas nossas próprias flechas. Não sabemos nada negar quem possui nossa vontade. Fez a necessidade que quero, para cumprir aquele fiat que vim trazer à terra e que só foi acolhido e compreendido pela minha mãe. E por isso não houve divisão entre ela e eu. Outra criatura ofereça-se para receber dentro de você todos os atos da minha vontade que surgiram na criação. Não sabemos nada negar, acho que já está repetindo de novo. A divindade quer ser ferida novamente com seus mesmos dardos, para dar às gerações este grande bem que minha vontade reine nelas. Volume 16, 15/11 de 1923. Com que comida Maria alimenta seus filhos? Ela é a mãe rainha da vontade divina. Eu estava cumprindo a hora da paixão, em vez de obscurecê-la, mas para dar a cada momento uma nova beleza, novas graças, poder, sabedoria, amor, privilégios, etc. Portanto, a tua pequena natureza foi concebida no centro deste mar, se formou e cresceu sob a influência destas ondas divinas. Por isso, logo que se formou esta nobre e singular criatura, Deus não quis esperar, como sempre faz as outras criaturas. Queria receber seus abraços, a correspondência do seu amor, seus beijos, desfrutar de seus sorrisos inocentes. Por isso, logo que foi feita a sua concepção, deu-lhe já o uso da razão, dotando-a de todos os conhecimentos. Fez-lhe conhecer as nossas alegrias, nossas dores em relação à criação. E desde o ventre de sua mãe veio ao céu, aos pés do nosso trono, para nos abraçar e nos dar a correspondência de seu amor, seus beijos cheios de ternura, e se jogando em nossos braços, ela nos sorriu com tanta gratidão e apreço, que roubou nossos sorrisos. Isso fala nos 31 dias com Maria mesmo. Como foi lindo ver essa criatura inocente e privilegiada, enriquecida com todas as qualidades divinas, vir no meio de nós, cheia de amor, cheia de confiança, sem medo. É isso que Deus quer. É isso que Deus quer de nós, sem medo, porque só o pecado é que cria distância entre o Criador e a criatura. A culpa, que eu falei no primeiro vídeo, a culpa, tá vendo? Parem de ter culpa, parem de achar que Deus não quer vocês, parem com isso, para de achar que o pecado, entendeu? Que o pecado é vocês, parem. Quando vocês decidirem que isso é real, que isso, a culpa é bobeira, vocês vão querer mais sentir culpa mais. Quando vocês verem que a culpa é a vontade humana, a dor de ter feito alguma coisa errada, de achar que você fez algo errado. Mas e se eu fiz, Aline, algo errado? Aí se você fez algo errado é porque você fez algo errado na sua limitação, na sua miséria, na sua pequenez. Aí teve várias circunstâncias que fez com que você chegasse a algo errado. Mas só que Deus te perdoa, Ele sabe o seu limite, Ele sabe tal. Agora, se você está fazendo algo errado porque você realmente quer, consciente de ofender mesmo, de fazer porque quer, aí é outros 500, né? Você realmente quis se tornar pecado, aí é outros 500. Mas se você fez uma coisa errada e você não tinha intenção de sentir culpa, pede perdão, mas não volte a pecar mais, porque você não vai ter que ficar sentindo essa culpa novamente. É um lixo essa culpa. Então, a gente, para poder correr do pecado, é não querer sentir culpa de ter pecado. Então, se você não quer sentir a culpa de ter pecado, que é a culpa que te afasta de Deus, então, aí você não peca. É muito simples entender isso.
entendeu? Aí você corre do pecado, porque você não quer sentir essa culpa, que é o sentimento que vai te ofender, que vai ofender a Deus, que vai fazer você se sentir longe de Deus, afastado de Deus. Então você não peca quando você sabe que vai sentir culpa por ter pecado. Você prefere não pecar. E se acontecer alguma coisa que você sem querer acontecer, se acontecer alguma situação sem querer, que saiu, que você não teve como segurar, você vai pedir perdão para Deus. Vai pedir perdão e vai confiar em Deus, de que não foi seu interesse. Você tem consciência, não foi minha vontade pecar. Aconteceu. Quantas coisas acontecem comigo, gente? Você não tem noção de quanta coisa acontece comigo sem querer. Que meu marido olha e fala, nossa, foi sem amor, você fez sem amor. Foi por causa que você não prestou atenção. Você não coloca amor nas coisas que você faz. Que acontece muitos erros no meu serviço, assim. Às vezes acontece. Mas não foi minha intenção. Eu nem percebi. Quando aconteceu, aconteceu. Aí meu marido fala, nossa, você tá fazendo as coisas com mau jeito, com má vontade. Mas eu não tava fazendo com má vontade, eu tava fazendo com muito carinho. Mas só que eu sou falha. Acabou acontecendo. Aí Jesus faz essas coisas para mostrar para mim. Você vai sentir culpa? Você vai se sentir miserável por causa disso? Eu te fiz pequena, eu te fiz miserável mesmo. Eu te fiz pequenininha. Te fiz incapaz de fazer tudo perfeito. Aceita isso de uma vez por todas, você não é perfeita. Aceita que só eu sou perfeito. E somente por mim que você vai ser a perfeição nesse momento. Exige de você se perdoar, de você pedir desculpa pro seu marido por você ter feito isso. E eu sei que foi sem querer que você fez. Então você não pecou. Não pecou. Não precisa se sentir um zero à esquerda. Você sabe que você é miserável. Você sabe que você é um nada. Mas eu sou tudo. E você tendo eu, você tem tudo. Eu sou a sua força. Eu sou o seu resgate. Eu sou tudo para você. Não se preocupe com o que as pessoas dizem. Não se preocupe com o que vem delas. Né? Tudo é para te dizer que quanto eu te amo, quanto você é comigo, para mim. E que essas coisas pequenas, essas coisas bobas, não se pegue a isso. Tudo tem um para quê, tudo tem um sentimento em volta disso para me ofertar. O entendimento da pequenez, da limitação, é tudo de bom pra gente, gente. É a coisa mais maravilhosa que tem, você entender que você é pequeno. Entender que você tem limites. Isso é tão importante na vida da divina vontade, é você entender que você é limitado. Porque daí você vai, entendendo que você é limitado, você transfere todo esse entendimento da limitação para a força e a infinidade de Deus, e o infinito de Deus. Tudo que daí você fizer, que for excedente, né, fora da caixa, vai ser Deus que vai ter feito. Porque você conhece que você, por você mesmo, você não é capaz. Igual a Luísa fala, Senhor, eu não consigo, mas contigo eu falo sim, seja o que Deus quiser. Aí contigo eu faço tudo. Mas só que daí você não fica parado lá na culpa. Se você ficar parado na culpa, eu não sei fazer as coisas direito, eu não consigo. Aí você fica na culpa. E Deus não consegue progredir em você. Né? Olha pra você ver, eu mesmo errando essas coisinhas, fazendo uma coisa errada, né? Meu marido tá super feliz, porque ele tá vendo que eu tô dedicada a aprender, e eu tô aprendendo a fazer o serviço, né? Independente dos erros que eu tive, todos os erros que aconteceu foram para me ensinar a não errar mais, para sentir a dor do erro, né? De não querer pecar mais, de não querer fazer aquilo mais, de saber que aquilo é ruim, é chato, não quero ser limitado. Quero ascender, não quero parar ali, né? Só porque eu errei, eu vou errar todas as vezes? Não, eu vou fazer esforço para não errar mais. Eu aprendi que aquela coisa é tão ruim que eu não quero mais aquilo lá. Às vezes o erro é isso. Às vezes os pecados leves que nós cometemos é para nos ensinar, né? Quanto é ruim pecar, pra gente não querer mais cair naquilo. Entendeu? Às vezes Deus permite que a gente caia em algumas circunstâncias, que a gente falhe em algum detalhe, um processo que a gente está caminhando, para a gente não desejar, para a gente saber o que a gente não quer.
Como que a gente vai saber o que a gente não quer se a gente não experimentar? Não tô falando que a gente tem que pecar, todo mundo tem que pecar. Todo mundo tem que fazer tudo, fazer um monte de coisa errada. Não. Mas a gente saber, se a gente entender que se acontece alguma coisa que é involuntário, e que nos causa mal, é pra gente poder entender o quanto aquilo ali é ruim. Ofertar pra Jesus, ofertar essa limitação, ofertar pra Ele. Não o que você quis fazer, mas se aconteceu, foi vontade divina. Se aconteceu, foi vontade divina. Meu marido fala, nossa, Aline, você fez uma coisa aqui. Eu falei, nossa, eu nem percebi que eu tinha feito isso. Me desculpa, foi sem querer. Realmente foi sem querer, isso existe. Agora, eu falo pra ele assim, desculpa, mas só que na próxima vez eu vou cuidar pra não fazer. Vou cuidar pra não... Vou prestar mais atenção. Aí Jesus fala que a pessoa tá andando numa escada. Uma escada, mostrou pra Luísa uma escada bem assim, debaixo de um abismo. Ele falou assim, tem que prestar atenção pra não cair no abismo. Ele falou que as almas têm que prestar atenção pra não cair no abismo. Então é essa atenção que ele tá falando. Então se você escorregar num ponto, você começa a se segurar mais firme pra não escorregar na próxima vez. É mais ou menos isso, entendeu? É os pecados involuntários, sabe? Os leves, involuntários. Agora, os pecados mortais são aqueles que é totalmente diferente. Aqueles que você quis cometer porque você é burro mesmo. Você soltou-se no abismo mesmo. Você soltou mesmo a corda. Entendeu? Por burrice mesmo. Por vontade mesmo. Aí caiu no abismo, não tem conversa. Porque você quis. O pecado mortal é isso. Aí pra voltar de novo, você tem que depender de Deus. Se você não pedir ajuda na confissão, você não consegue levantar mais o abismo. Você não consegue levantar. Porque você já caiu no buraco. Vocês estão entendendo? Então presta atenção. Já terminei de ler tudo? Deixa eu ver aqui. Tá, vamos lá de novo. Portanto, a tua pequena natureza foi concebida no centro deste mar, se formou e cresceu sob a influência dessas ondas divinas. Por isso, logo que se formou essa nobre e singular criatura, Maria, Deus quis esperar como sempre fez com as outras criaturas. Não quis esperar como ele sempre faz com as outras criaturas. O que ele quer dizer isso? Deus não quis esperar, porque as outras criaturas têm que viver na terra primeiro e depois morrer, aí elas vão para o céu, né? Mas aí com Maria não. Ele queria já Maria nos braços dele logo que já nasceu. Então dentro do ventre materno ela já ia para o céu já. Por isso, logo que foi feita a sua concepção, dele o uso da razão, dotei-a de todos os conhecimentos, fiz-lhe conhecer as nossas alegrias e as nossas dores em relação à criação, e desde o ventre de sua mãe ela veio ao céu, aos pés do nosso trono, para nos abraçar e nos dar a correspondência de seu amor. Os seus beijos cheios de ternura e se jogando em nossos braços, ela nos sorriu com tanta gratidão e apreço, que roubou nossos sorrisos. Né? Imagina, a pessoa a primeira criatura criada por Deus que reconhece tudo o que ele fez. Eu não quis esperar. Que lindo foi ver essa criatura inocente, privilegiada, enriquecida com todas as qualidades divinas. Então vocês estão entendendo quem somos nós? O filho de voluntas tuas são criaturas que entendem tudo que Deus fez, reconhecem tudo que Deus fez e agradecem por tudo que Deus fez. Então ela veio entre nós como rainha. Aí, tá vendo? E com o amor que tínhamos a ela nos dominou, ela nos encantou. Ela nos fez festa e nos roubou mais amor, e a deixamos trabalhar, desfrutamos do amor que nos levou embora e a constituímos como rainha do céu e da terra. O céu e a terra exultaram e celebraram conosco por termos a sua rainha. Depois de tantos séculos, o sol sorriu com sua luz e sentiu-se afortunado por ter de servir a sua rainha, dando-lhe luz. O céu, as estrelas e todo o universo sorriam de alegria e faziam festa, pois tinham que torcer por sua rainha, fazendo-a ver a harmonia das esferas e sua beleza. As plantas sorriam porque tinham que alimentar sua rainha. Então, assim, que Jesus fala para mim que por que o sol ele está sorrindo, está feliz? Por que a criação toda está sorrindo? O céu e as estrelas, todo o universo sorriam? Porque até então não tinha uma pessoa na Terra, não tinha, antes de Maria, uma pessoa que fosse humana. Só tinha animais. Porque o pecado faz a gente se tornar um animal, perde toda a essência humana, né, da ligação com a imagem divina. A Maria foi a única
Depois de anos e anos e anos e anos e anos depois de Adão, a única que depois de Adão recebeu esse vínculo com a imagem e semelhança de Deus. Então a criação estava aqui, o céu e a terra, as estrelas, o sol, estava aqui vivendo, né? Todos estavam esperando acontecer, de aparecer o ser humano, porque eles não estavam aguentando mais ficar com os animais aqui, não. Os que não eram imagem de Deus. Porque eles foram criados, toda a criação foi criada para servir o homem, essa imagem de Deus. E eles estavam servindo animais, não homens, seres humanos, imagem de Deus. Então, quando nasceu Nossa Senhora, eles falaram: ai meu Deus, até que enfim nasceu uma pessoa que presta. As plantas sorriam porque tinham que alimentar sua rainha. E a terra também sorria, se sentia enobrecida, já que devia ser a morada nas pegadas de seu imperador, sua imperatriz. Né? Apenas o inferno chorou, sentindo que sua força estava falhando com o domínio desta senhora. Então o inferno, que tinha ganhado até então, porque conseguiu transformar os seres humanos em bicho, perdeu. Perdeu. Mas você sabe qual foi o primeiro ato que esta criatura celestial fez quando ela se viu pela primeira vez diante do nosso trono? Ela compreendeu que todo o mal do homem tinha sido a ruptura entre a sua vontade humana com a do seu Criador. Estremeceu e, sem deixar passar um só momento, amarrou a sua vontade aos pés do meu trono, sem nem mesmo querer saber. E minha vontade foi amarrada a ela e se tornou o centro de sua vida, de modo que entre nós e ela, todas as correntes, todos os relacionamentos, todas as comunicações foram abertas e não havia segredo de que não confiamos nela. Foi justamente esse o ato mais belo, maior, mais heróico que ela fez, colocar sua vontade aos nossos pés, que nos fez tão extasiados, nos tornar rainha e se tornar rainha de todos. Você vê o que significa ligar-se à minha vontade e não reconhecer a sua? O segundo ato foi se oferecer a qualquer sacrifício por nosso amor. O terceiro era nos devolver a honra, a glória de toda a criação, que o homem nos negou a fazer pela sua vontade. Desde o ventre de sua mãe chorou de amor a nós, vendo-nos ofendidos, e chorou de dor pelos culpados. Oh, como aquela lágrima inocente nos tocou e apressou o suspiro da redenção. Esta rainha nos dominou, nos amarrou, obteve de nós infinitas graças. Estávamos tão inclinados para a humanidade que não podíamos e não sabíamos como resistir aos seus apelos divinos contínuos. Mas de onde vem esse poder e influência sobre a própria divindade? Ah, você já entendeu. Foi a força da nossa vontade que atuou nela, que ao dominá-la a fez ser dominadora do próprio Deus. E além disso, como poderíamos resistir a uma criatura tão inocente, possuída pelo poder e santidade de nossa própria vontade? Teria sido para resistir a nós mesmos? Nela descobrimos nossas qualidades divinas como ondas, os reflexos de nossa santidade, os reflexos de nossas maneiras divinas, de nosso amor, de nosso poder, etc. E nossa vontade inundou sobre ela. Se esta Virgem Imaculada não tivesse como centro da vida a vontade divina, todas as outras prerrogativas e privilégios com que tanto a enriquecemos teriam sido uma coisa de nada em comparação com esta. Foi isso que a confirmou e preservou todos os seus privilégios. Ainda mais, ela multiplicava novos a cada momento. Esta é, portanto, a razão pela qual constituímos a sua rainha de todos. Porque quando trabalhamos, o fazemos com razão, sabedoria e justiça, porque ela nunca deu a sua vontade humana, mas antes a nossa vontade nela sempre foi íntegra. Como poderíamos dizer a outra criatura: você é a rainha do sol, do céu, das estrelas, etc., se em vez de ser dominada por nossa vontade, ela foi dominada por sua vontade humana? Todos os elementos, o céu, o sol, a terra, teriam escapado do regime da dominação desta criatura. Todos teriam gritado em sua língua muda: nós não a queremos. Somos superiores a ela. Olha o que o céu e a terra falam para a pessoa que não faz a vontade divina. Fala isso para o ser humano, bicho. Não o queremos, pois somos superiores a ele, porque nunca escapamos de sua vontade eterna. Assim como você me criou, e eu também sou, o sol teria criado com sua luz as estrelas, com seus brilhos, o mar de suas ondas, e assim por diante. Pelo contrário, no momento em que todos sentiam o domínio desta Virgem exaltada, que quase como um imã seu, nunca quis conhecer sua vontade, mas apenas a de Deus,
Não só festejaram, mas sentiram a honra de ter sua rainha e eles correram ao seu redor para formar sua procissão e prestar homenagem a ela, colocando a lua como um banquinho a seus pés, as estrelas com uma coroa, o sol como um diamante, os anjos como servos, os homens como esperando todos eles a honrar e prestar homenagem a ela. Não há honra e glória que não possa ser dada à nossa vontade, quer trabalhe em nós, na sua própria sede, quer viva na criatura. Mas você sabe qual foi a primeira coisa que esta nobre rainha fez quando, saindo do útero, abriu os olhos à luz deste submundo? Ao nascer, os anjos cantaram a canção de ninar da menina celestial. Ela ficou extasiada e sua bela alma saiu de seu corpinho. Ela saiu do corpo, acompanhada por multidões de anjos, e viajou pelo céu e pela terra, indo coletar todo o amor que Deus havia derramado em toda a criação, e penetrando no paraíso veio aos pés do nosso trono e nos ofereceu a correspondência de amor de tudo que foi criado e pronunciou seu primeiro obrigado em nome de todos. Oh, como estamos felizes por ouvir o obrigado desta pequena rainha, e confirmamos todas as graças, todos os dons, fazendo-a superar todas as outras criaturas reunidas. Então, se jogando em nossos braços, ela mergulhou em nossas delícias, nadando no mar de todas as felicidades. Embelezando-se com novas belezas, nova luz e novo amor, implorou novamente por toda a humanidade, implorando-nos com lágrimas para que a palavra eterna descesse para salvar seus irmãos e tirasse eles dessa situação de bichos. Mas enquanto ela estava fazendo isso, nosso testamento a fez saber para descer à terra. A ela imediatamente deixou nossa felicidade, alegrias e partiu. Para fazer o quê? Nossa vontade. Então ela precisava fazer a vontade divina. Que poderosa atração nossa vontade habitante da terra exercia nesta rainha recém-nascida. A terra já não nos parecia estranha. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus, eu estou extasiada. Já não podíamos flagelá-la com a nossa justiça. Tínhamos a força da nossa vontade agindo ali, que nesta menina inocente nos segurava os braços, sorria-nos do chão e transformava a justiça em graças e um doce sorriso, tanto que, incapaz de resistir ao doce encantamento, o Verbo Eterno apressou seu curso. Ó prodígio da minha divina vontade, tudo te é devido, por ti tudo se cumpre, amém, fiat. Meu Deus, eu não sei mais o que eu faço, eu não sei mais como eu vou fazer essa aula que eu vou fazer hoje. Com tanta coisa para mim, que eu não sei se eu vou lembrar de tudo isso, não sei, mas em nome de Jesus a gente vamos continuar firme, né? Então a segunda parte eu quero terminar aqui, depois a gente continua a terceira parte, mas só Deus na nossa vida, só Deus na nossa vida. Ajuda Jesus, por favor, me ajuda, Senhor.